Hoje a gente vai mergulhar em um dos processos mais fascinantes e, olha, mais ritmados do corpo humano, o ciclo reprodutivo feminino. É como se fosse uma orquestra de hormônios, sabe? Tudo acontecendo em sincronia para preparar o corpo, mês após mês, para a possibilidade da vida. Vamos desvendar essa engenharia passo a passo. E a grande pergunta que guia toda a nossa conversa é justamente esta: como é que o corpo se organiza com essa precisão de relógio para uma possível gravidez todo santo mês? É um ciclo de preparação, de expectativa e, se nada acontece, de renovação. Vamos entender juntos essa engenharia biológica. Certo? Então vamos direto ao ponto. Tudo começa com um ritmo, um ciclo que se repete mensalmente. E a principal função dele é uma só: preparar o corpo para a concepção, para uma gravidez. É um processo que se repete com uma precisão que é, de verdade, impressionante. Em média, esse ritmo todo leva uns 28 dias. Claro, isso pode variar um pouco de pessoa para pessoa, um pouco mais curto, um pouco mais longo, mas 28 dias é o nosso padrão, a nossa referência. E o marco zero, o ponto de partida, o dia 1, é sempre o primeiro dia da menstruação. É ali que a contagem começa. De um jeito bem amplo, dá pra gente dividir as funções reprodutivas em duas grandes etapas. A primeira é essa preparação mensal toda para a concepção, que é o nosso foco aqui hoje. A segunda, claro, seria a gravidez em si, mas isso já é uma outra história, igualmente fascinante. Mas espera aí, quem é que comanda essa festa toda? Quem garante que cada coisinha aconteça exatamente na hora certa? A resposta tá nos hormônios. É só pensar neles como os maestros e os músicos de uma grande orquestra, trabalhando numa harmonia, olha, perfeita. E essa orquestra tem uma hierarquia super clara. Lá no topo, no cérebro, está o hipotálamo, que é o comando central, o chefão. Ele manda os sinais para a hipófise, que funciona como se fossem os gerentes, sabe? Liberando hormônios específicos. E esses hormônios, por sua vez, dão as ordens para os ovários, que são os executores, a galera que põe a mão na massa e produz o estrogênio e a progesterona. Ok, com o comando hormonal bem estabelecido, vamos acompanhar a primeira de duas histórias que acontecem ao mesmo tempo. É o ciclo ovariano. Basicamente, a jornada mensal do óvulo, desde que ele começa a se desenvolver até ser liberado. Para a gente não se perder, vamos usar este mapa aqui. O ponto de partida é o dia 1, que começa com a menstruação. O grande evento no meio do caminho, lá pelo dia 14, é a ovulação. E a linha de chegada no dia 28 é onde tudo zera e recomeça, se a fecundação não tiver acontecido. A primeira metade do ciclo ovariano a gente chama de fase folicular. É quando, sob o comando do hormônio FSH, o ovário começa a amadurecer um grupinho ali de 6 a 12 folículos. Cada um deles tem um óvulo dentro. Pensa nisso como uma competição bem acirrada. Vários começam a crescer, mas só um deles vai se tornar o dominante. Os outros simplesmente desistem da corrida. E aqui vem um momento crucial. Uns 2 dias antes da ovulação, acontece um aumento, assim, súbito, drástico, de um outro hormônio, o LH. Esse pico de LH é o gatilho final, é o sinal definitivo de que a ovulação está vindo aí. E o que esse pico de LH faz exatamente? Bom, ele faz duas coisas essenciais e muito rápido. Primeiro, ele ativa umas enzimas que vão, literalmente, enfraquecendo a parede do folículo que venceu a corrida. E aí, com a parede mais fraca e o folículo crescendo, ele se rompe. E essa ruptura é o que a gente conhece como ovulação, a liberação do óvulo maduro. É um evento rápido, preciso. O óvulo está pronto para ser fertilizado, mas a janela de oportunidade é bem curtinha, dura só umas 24 horas. Depois da ovulação, a gente entra na segunda metade do ciclo, a fase lútea. E aqui tem uma prova da eficiência do corpo. O que sobrou daquele folículo que se rompeu não é jogado fora, não. Pelo contrário, ele passa por uma transformação incrível e vira uma estrutura nova, o corpo lúteo. Pensa na genialidade disso. O corpo cria uma glândula que funciona só por um tempo. A missão do corpo lúteo é uma só: produzir progesterona, e muita progesterona. E é esse hormônio que vai dar o comando final para preparar o útero para uma possível gravidez. E isso nos leva direto para a nossa segunda história paralela, o ciclo uterino. Porque enquanto o ovário estava nessa jornada toda com o óvulo, o útero não estava parado, não. Ele estava respondendo aos mesmos hormônios e literalmente preparando o ninho. E esse ninho tem nome, é o endométrio, o revestimento que fica por dentro do útero.
Todo mês, ele passa por um processo de construção, fica mais grosso, cheio de nutrientes, tudo para criar um ambiente perfeito para um óvulo fertilizado se implantar ali. E o mais fascinante de tudo é a sincronia perfeita entre os dois ciclos. Quando o ovário está na fase folicular, com o estrogênio em alta, o útero responde com a fase proliferativa, se reconstruindo. Depois, quando o ovário entra na fase lútea e a progesterona assume o comando, o útero começa a fase secretora, focada em nutrição. É uma coreografia hormonal perfeita. Então, na primeira metade, o estrogênio é como se dissesse para o útero, bora reconstruir. As células do endométrio se multiplicam, ou seja, elas proliferam, e aquele revestimento que estava fininho depois da última menstruação volta a ficar espesso, cheio de vasos sanguíneos. Depois da ovulação, a progesterona entra em cena para dar o toque final. Ela faz o endométrio inchar um pouco e desenvolver glândulas que secretam um líquido super nutritivo. O ninho agora está pronto, rico, macio, super acolhedor. Ok, mas e se depois de toda essa preparação impecável, o óvulo não for fertilizado? Bom, o sistema tem um mecanismo de reinicialização elegantíssimo para começar tudo de novo no mês seguinte. O ponto-chave é a degeneração do corpo lúteo. Sem receber o sinal de que uma gravidez começou, ele tem um prazo de validade programado de mais ou menos 12 dias. É um relógio biológico muito preciso. Lá pelo dia 26 do ciclo, ele começa a murchar e para de produzir hormônios. E essa parada súbita na produção de hormônios causa uma reação em cadeia. Com os níveis de estrogênio e progesterona despencando, é como se tirassem o tapete do endométrio. Ele perde o suporte que o mantinha ali. Sem esses hormônios, aquele revestimento todo começa a se desintegrar, e essa descamação é o que a gente conhece como menstruação. E pronto, esse é o dia 1 de um ciclo novinho em folha. E só por curiosidade, do que é feito o fluxo menstrual? Bem, numa menstruação normal, são eliminados em média uns 40 ml de sangue e outros 35 ml de líquido seroso e tecido do próprio endométrio. É basicamente um processo de limpeza e renovação para o próximo ciclo. E assim, o ciclo se fecha. É uma dança mensal, precisa, complexa, com um grande objetivo de preparar o corpo para a vida. O que nos deixa com a pergunta final, né? O que acontece de tão diferente quando a fertilização acontece e esse ciclo é de fato interrompido por uma gravidez? Mas isso, esse já é assunto para outra conversa.